Bem-vindo. Estou aguardando aqui uns minutinhos para o pessoal ir se conectando aqui com a ISCOM Rio. Bom dia, bom dia. Já tudo aqui pronto para fazer a live de hoje. Tudo no esquema para a gente começar essa live de hoje. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavalabha, Girivaradari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Jamunatira Vanachari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus Narayana. A Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, deusa da sabedoria, do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Jai. Então vamos lá. Já estou aqui conectado com o Facebook, também com o Instagram da ISCOM Rio de Janeiro. Vamos dar início então a essa leitura do terceiro canto, capítulo 23, intitulado Lamentação de Devahuti. Eu vou ler o verso de número 41. Brajishnuna vimanena kama gena mahiyasa vaimanikam atyaseta charalokam yatanilaha. Vamos lá, palavra por palavra, essa tradução. Pradishnuna, esplêndida. Vimanena, com o aeroplano. Kama Gena, que voava de acordo com o seu desejo. Mahiyasa, muito grande. Vaimanikam, os semideuses em seus aeroplanos. Atyasheta, ele ultrapassou Charan, viajando Lokam pelos planetas, e Yata, como Anilaha, o ar. Tradução e significados dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. A tradução. Ele viajou dessa maneira por vários planetas, assim como o ar sopra, descontrolado em todas as direções, atravessando o ar naquela grande e esplêndida mansão aérea que podia voar de acordo com sua vontade, ele ultrapassou inclusive os semideuses. Significado. Jaya Srila Prabhupada. Os planetas ocupados pelos semideuses
estão restritos às suas próprias órbitas. Mas Kardama Muni, mediante seu poder iógico, podia viajar por todas as diferentes direções do universo sem restrição. As entidades vivas que estão dentro do universo chamam-se almas condicionadas. Isto é, elas não têm liberdade de se movimentar por toda parte. Nós somos habitantes deste globo terrestre. Não podemos nos movimentar livremente para outros planetas. Na era moderna, o homem tem tentado ir a outros planetas, mas até agora não teve sucesso. Não é possível viajar a nenhum outro planeta, porque pelas leis da natureza, nem sequer os semideuses podem movimentar-se de um planeta a outro. Porém, Kardama Muni, mediante seu poder iógico, podia superar a força dos semideuses e viajar no espaço por todas as direções. A comparação aqui é muito adequada. As palavras Yatha Anilaha indicam que, assim como o ar tem liberdade para movimentar-se por qualquer parte, sem restrição, da mesma forma, Kardama Muni viajou irrestritamente por todas as direções do universo. Shila Prabhupada, que jai. Fala aí, Haridarshana, seja bem-vindo, espero que esteja recuperado 200%. Ontem eu ouvi a sua aula, não assisti ao vivo, mas ouvi depois. Fiquei muito satisfeito de ver que você, enfim, mesmo quando você estava lá hospitalizado, você ministrou uma aula também, então o Jagya não para, né? O serviço devocional, ele tem que ser executado em qualquer circunstância, não é verdade? Jaya. Dandavat Pranams. Então vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos vocês que estão se conectando aqui pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Prazer ter vocês aqui. E eu estou lendo o Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 23, que é intitulado Lamentação de Devahuti. E eu li o verso 41, que eu vou agora fazer a releitura para poder então depois tentar, assim, acrescentar alguma coisa. Não é acrescentar, na verdade, né? Discorrer um pouquinho, né? Ampliar um pouco a percepção dos pontos filosóficos que Prabhupada apresentou. E, claro, contando muito com os comentários, as percepções de vocês que estão acompanhando, na medida em que isso aqui é um Krishna Katha, né? A ideia é que nós estabeleçamos um debate saudável, falando, em última análise, da Suprema Personalidade de Deus. Esse é o grande objetivo dessas lives que acontecem todos os dias, às 8 da manhã, transmitidas aqui pela ISKCON Rio de Janeiro. Como Krishna fala na Bhagavad Gita, lá no capítulo 10, no verso número 9, Matita Magata Pranabodayanta Parasparam Katayantas Chaman Nityam Tushanti Charamanti Cha. Krishna fala que os pensamentos dos meus devotos residem em mim. Uma linguagem muito poética, né? Muito bonito isso, né? Ou seja, os devotos estão sempre meditando, sempre pensando em Krishna, em como satisfazê-lo. Krishna não sai da mente e dos corações dos seus devotos, entendeu? Então, os devotos, eles Bodhayanta Parasparam Katayantas Chaman Nityam. Eles estão Nityam,
eternamente, constantemente, Katayantas, falando sobre mim, Krishna Kata, Tushanti Cha Ramanti Cha. E aí, consequentemente, eles estão sempre bem-aventurados e felizes. Né? Laércio Klasman, seja bem-vindo. Temos também aqui a Evelyn Nogueira, o Siddhartha Tamal, o OMX Purnam. Jai Shila Prabhupada! Todas as glórias a Shila Prabhupada, que é quem veio revelar para a gente. Também aceite minhas reverências, Laércio Klasman. Então, se nós estamos podendo desenvolver essa tendência dos devotos, né, de estarem sempre pensando em Krishna, tudo isso se deve a Shila Prabhupada, que veio deixar esse grande legado das escrituras védicas e dos seus comentários Bhaktivedanta, os seus significados Bhaktivedanta, que nos permitem ir desvendando os mistérios de Bhakti Yoga. Tá? Mas vamos lá reler o verso agora. Brajishnuna vimanena Kamagena Mahiyasa Vaimanikan Atyasheta Charalokan Yatanila. Da tradução, ele, trata-se de Kardama Muni, viajou dessa maneira por vários planetas, assim como o ar sopra descontrolado em todas as direções, atravessando o ar naquela grande e esplêndida mansão aérea, que podia voar de acordo com sua vontade. Ele ultrapassou, inclusive, os semideuses. Então, nós estamos aqui falando de poderes iógicos de Kardama Muni, que são poderes místicos e suprapoderes. A gente sabe que os yogis, Prabhupada discorre, né, lá bastante no 6º capítulo da Bhagavad Gita, que trata do tema de Dhyana Yoga. Estou até aqui com a Bhagavad Gita na mão. Então, existem assim vários comentários de Srila Prabhupada sobre o processo de yoga, né? Vai discorrendo sobre isso. E, bom, basicamente existe o Karma Yoga, Jnana Yoga, temos o Bhakti Yoga e Karma Yoga. Em todos esses sistemas de yoga existe sempre ali um interesse, né? No Karma Yoga almeja-se o resultado das ações em benefício próprio. No Jnana Yoga utiliza-se a especulação filosófica para a meditação de Krishna dentro do coração, de Deus dentro do coração, verdade absoluta dentro do coração, mas, enfim, utilizando-se do intelecto, das potencialidades pessoais da pessoa. E Bhakti se distingue, né? De todos os processos, porque o intuito do praticante de Bhakti Yoga é a satisfação do aspecto pessoal da verdade absoluta, do aspecto da suprema personalidade de Deus. Então é completamente diferente, não existe ali o interesse
o meu interesse. Eu quero obter siddhis, perfeições iógicas. Eu quero obter a liberação. Um impersonalista, ele medita no Brahman Supremo para se fundir no aspecto da totalidade da existência, no aspecto da energia da verdade absoluta. Brahman, primeiro aspecto da verdade absoluta. Deus é tudo. E aí esse yogi meditativo, um personalista, o intuito dele tem aí uma motivação pessoal. Tem uma motivação pessoal. Interessante, aqui eu mencionei o capítulo 6 do Bhagavad Gita, Dhyana Yoga, e estou vendo aqui um verso, E aí tem o verso 46 que Krishna fala assim: um yogi é maior do que o asceta, maior do que o empirista e maior do que o trabalhador fruitivo. Asceta é aquela pessoa que se submete a rigorosas austeridades para poder suprimir, para controlar os sentidos, Ele evita de qualquer maneira o contato com os objetos dos sentidos. Então tem as setas que vivem lá nos Himalaias em condições muito adversas, inóspitas. Eles estão tentando retirar os sentidos do contato com os objetos dos sentidos. Fala aí, Ojasuidasa, Hare Krishna. Então, Prabhupada fala assim, olha que interessante. Quando falamos de yoga, referimos-nos ao processo pelo qual ligamos nossa consciência à suprema verdade absoluta. Ponto. Yoga é isso. Essa conexão da alma com a fonte de geração de todas as almas. Isso notabiliza no seu aspecto mais elaborado como uma pessoa, um indivíduo supremo, a suprema personalidade de Deus, maneira através da qual o Prabhupada cunhou essa denominação de Deus, que difere Krishna dos deuses do hinduísmo. O hinduísmo, ele apresenta assim inúmeros deuses, mas existe aquele que é a fonte de geração, Sarvasya Prabhavo Mata Sarvam Pravartate. É a fonte de geração de tudo que existe, dos mundos espirituais, dos mundos materiais. E esse quem é? Krishna Swayam Bhagavan, a pessoa de Deus. Então, Prabhupada continua, conforme o método específico adotado, vários praticantes dão a esse processo diferentes nomes. Quando no processo unitivo predominam as atividades fruitivas, ele chama-se Karma Yoga. Está buscando a conexão com a verdade absoluta através de Karma Yoga, almejando resultados para si. Quando é predominantemente empírico, o processo chama-se Jnana Yoga, ou seja, a pessoa vai lá através das suas potencialidades, das suas capacidades, tentar compreender, especula filosoficamente acerca da verdade absoluta e vai obtendo assim as suas percepções. Isso chama-se Jnana Yoga. Aí, quando predomina uma relação devocional com o Senhor Supremo, chama-se Bhakti Yoga. E aí, Bhakti, esse, em última análise, o próprio Bhagavad Gita explica que se trata do mais elevado método de yoga. Por quê? Porque você se entende como uma pessoa, um indivíduo, parte integrante de Krishna, Mamai Evansho Divaloke Divabhuta Sanatanaha. Esse verso fala que a entidade viva, Divabhuta Sanatanaha, é uma parte integrante de Krishna, eterna, a alma
que é a identidade do ser, é uma parte integrante de Cristo. Entendendo-se dessa maneira, vai poder se entender que eu, como parte de algo, eu tenho um Dharma perante essa fonte da minha existência. Então eu devo servi-lo. Então o serviço devocional é exatamente isso, é você servir a suprema personalidade de Deus, exercendo a prerrogativa mais elevada do ser, que é exatamente o serviço a Deus. Ou seja, compreende-se a nossa natureza de alma individual, a natureza de Deus como indivíduo supremo e, consequentemente, estabelece-se uma relação com essa pessoa suprema. Isso é Bhakti, né? E essa relação se dá através do serviço amoroso, porque o serviço devocional amoroso, numa plataforma de amor, a atitude amorosa é o que vale. O mero sentimento amoroso não reflete em toda a sua plenitude o que significa amor. Amor tem que ter atitude. O mero, eu amo, mas não move uma palha para o objeto do amor, isso é uma fantasia, né? É um sentimentalismo. Então, quem ama, serve. Aqui nós estamos falando, e esse ponto é um ponto importante, voltando à questão de suprimir os desejos pessoais, porque em Bhakti, gradualmente, claro, isso não é uma coisa que acontece de estanque, né? Ninguém suprime seus próprios interesses, que ainda estão ali pairando numa mente materialmente condicionada, da noite para o dia. Isso vai acontecer gradualmente. O processo de Bhakti Yoga, o Sadhana Bhakti, que é a disciplina que se deve se adotar para se desvendar a nossa natureza espiritual e se compreender a particularidade do ser como alma individual, parte integrante de Krishna. Isso vai acontecendo numa jornada, né? Um passo a passo. Não é algo abrupto. As revelações, elas vão acontecendo. As práticas promovem revelações, realizações. Essas realizações, elas trazem fé. Uma fé no sentido de muita conexão. Sim, Ademas, yoga é o processo de conexão com Deus, de religação com Deus, de religião, isso mesmo. É um processo científico, entendeu? Por exemplo, a oração. Ademas é um amigo e ele é um evangélico. E os evangélicos, eles têm ali são devotos que praticam muito a oração. Essa oração é um clamor a Deus, não é verdade? E é uma forma através da qual a gente se conecta com essa entidade suprema, pedindo proteção, pedindo discernimento, pedindo, enfim, né, o abrigo do Senhor Supremo. Então, Bhakti, ela vai trazer para a nossa vida condutas muito práticas, aonde o tempo todo a gente coloca Deus no centro da nossa vida, das nossas atividades. Tá? Então eu acordei de manhã e eu já medito, Deus, muito obrigado
por mais esse dia, que eu possa servi-lo amorosamente, que eu possa usar, né, todo o meu empreendimento, que ele seja em última análise para a sua satisfação. Aí o devoto vai, já se banha, já decora o seu corpo com a tílaca. Interessante que eu me recordo que há muito tempo atrás eu li uma Bíblia, um texto da Bíblia, salvo engano, do Apocalipse, e lá dizia assim: haverá um tempo que os meus devotos, eles tocarão tambores e terão marcas na testa. Não é uma Bíblia Hare Krishna não, tá? Eu me recordo de falar, de ter essa citação, entendeu? Eu achei muito interessante, né? Porque os cânticos devocionais a gente utiliza a mridanga, né? São os tambores. Mas isso não é um proselitismo não, tá, gente? Apenas uma referência de que algo que me deixou assim bastante surpreso. Mas voltando ao ponto, então o devoto acorda, decora seu corpo, faz a sua meditação na Japamala, entoando os cânticos do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Faz a sua meditação, esse Mahamantra, né, ele é uma invocação onde se pede: ó Senhor todo atrativo, ó Senhor todo prazeroso, ó energia suprema do Senhor, por favor, ocupe-me em seu serviço. Então olha que interessante. Aí o devoto, quando ele vai se alimentar, ele prepara o seu café da manhã, mas não para alto, já ali naquela mentalidade de deixa eu comer, desfrutar aqui. Não, oferecer para Deus o alimento. Aí faz a oferenda para Deus e antes de comer ainda glorifica essa praçada, esse alimento que se encontra krishnaizado. Ele está ali impregnado de uma energia de Deus, entendeu? Através do processo da oferenda a Deus do alimento, reconhecendo Deus como proprietário supremo de tudo, e que nada, nós não podemos nos beneficiar de nada, porque nada nos pertence. Então primeiro a gente, olha Deus, o Senhor me permite alimentar pelos alimentos que o Senhor provê aqui nesse mundo. Então peraí, antes de eu querer me alimentar, de eu me beneficiar disso, eu quero te oferecer, entendeu? É uma atitude devocional, amorosa. Claro, Deus não precisa de um prato de comida, né? Mas ele aceita a devoção do seu devoto, essa atitude devocional, né? E essa atitude devocional, ela é absolutamente poderosa. Segunda-feira, Chandramukha esteve aqui em casa, no programa Prabhupada Roots, que eu realizo, e ele trouxe um ponto muito interessante, enfatizando que mera filosofia, ela não preenche a lacuna existencial dos nossos corações. A gente precisa de devoção, que é o condimento, é o ingrediente que dá gosto à vida espiritual. Enquanto a gente ali estuda a filosofia, essa filosofia, se ela não estiver também acompanhada do desenvolvimento dessa devoção, ela fica algo seco. É o mastigar o mastigado. É o que acontece com os gyanis, né? Eles querem entender o Supremo meramente ali na sua especulação filosófica. E ficam tentando ali, é uma elucubração sobre o significado das escrituras, quando o Prabhupada já nos deu todos os seus significados. E o elemento devocional, ele é fundamental, que vai nos conduzir a uma atitude de humildade, de reconhecer a nossa insignificância e de pedir a Deus proteção. Então essa é a diferença de Bhakti. E todas as nossas ações, elas vão estar sempre ali colocando Deus no centro. Isso é Bhakti Yoga. É reconhecer a presença de Deus em tempo todo.
Agora, volto a dizer, é um processo gradual que vai se desenvolvendo. E aqui no caso de Kardama Muni, a gente observa que Kardama Muni ele era um yogi poderoso, mas ele era um devoto. Aqui se explica nesse capítulo, a gente vai ter algumas... Olha lá, no verso seguinte, está no 42, no significado, Prabhupada, ele menciona assim, Kardama Muni é especial, não porque era grande místico, mas porque era grande devoto, né? Portanto, aqui se diz que para um grande devoto como Kardama Muni, nada é impossível. Embora os yogis possam executar façanhas maravilhosas, como Kardama Muni já demonstrou, Kardama era mais que um yogi, porque era um grande devoto do Senhor. Por conseguinte, ele era mais glorioso que o yogi comum. Essa é a diferença. Elemento devoção. E destituído, né, a ação, ela está destituída daquele interesse, porque na vida espiritual existem duas bruxas, que são Bhukti e Mukti. Bhukti é o desejo de gratificação, que ainda permanece ali no coração, na mente. E Mukti é o desejo da liberação. Isso é muito bem explicado por Srila Bhaktivinoda Thakura, num livro chamado Bhakti Tattva Viveka. E aí ele explica que Bhakti, ela tem uns, digamos assim, não são acessórios, são... como é que seria o termo? Não são acessórios exatamente, são uns aspectos de Bhakti, que são Pratibimba, Bhakti Abhasa. Pratibimba, Bhakti Abhasa e o outro é... Vatya Bhakti Abhasa. Não é Vati, não, é... Pratibimba. Pratibimba significa Pratibimba Bhakti Abhasa. Abhasa é a gente no processo de cantar Hare Krishna, a gente sabe que esse processo ele tem 3 fases. A primeira fase se chama Nama Aparada. Nama, aliás, é o cantar ofensivo, Nama Parada, exatamente. Depois tem um segundo estágio que é Namabhasa. Namabhasa significa que a gente já começa a ter um avanço no processo do cantar. Você vai eliminando as ofensas e vai desembaçando a sua percepção do Mahamantra como um elemento de muita, assim, um elemento que possibilita uma conexão muito grande, um desvendamento poderoso acerca da verdade absoluta de Deus, de Krishna. Intensifica-se muito a conexão. Então, Pratibimba Bhakti Abhasa tem ali ainda um embaçamento na vida espiritual que é um tipo de bhakti na aparência, entendeu? O devoto usa trajes devocionais, ele usa tilaka, ele canta Hare Krishna, pratica serviço devocional. Mas essa aparência é um elemento que ele cultiva, né? Eu sou um devoto. Entende? Essa é uma questão que tem que ser eliminada também.
O único desejo deve ser satisfazer a suprema personalidade de Deus. Esse é o único desejo do devoto. Livrar-se de qualquer outro elemento. Bhakti, ela tem isso, né? Bhakti pura, para se atingir o estágio de Bhakti pura, a gente tem que estar se trabalhando internamente o tempo todo. Porque o ego falso, ele é um elemento tão sutil e tão assim ali presente, que a gente pode transferir as nossas tendências a sermos notados nesse mundo, dentro do aspecto mundano. Eu quero ser um grande cantor, O Edinho Queiroz aqui, nosso querido, apareceu aqui, Hare Krishna, por sinal, um baita de um cantor, intérprete, que tem canções devocionais belíssimas. Tá precisando aparecer aqui no Rio, hein, irmão? Vem aqui fazer uma visita pra gente, trazer todo esse teu potencial artístico. Mas, enfim, voltando ao ponto, o devoto ele tem que ter esse cuidado de não utilizar as ferramentas de Bhakti para sua Jaya, que bom que esteja planejando, vem assim. Saudade aí, irmão. Então o devoto tem que se livrar de se colocar no holofote, entendeu? Porque aí ele sai do viés do ego falso mundano para um ego falso devocional. Entende? Ele fica ali cultivando a vida espiritual, mas ele é o centro. Então esses são os aspectos de Bhakti que precisam ser removidos. Pratibimba Bhakti Abhasa fala sobre isso, entendeu? Só um segundinho, gente. Pronto, rapidinho. Então, por que tem que se livrar disso? Porque isso ainda é um bhukti, né? É um desejo ainda de se gratificar, né? O devoto ainda está ali preso a essa tendência, sabe? Então esse é o Pratibimba Bhakti Abhasa. O outro, só um minutinho. E o outro que eu falei, só um minutinho que eu tô aqui, é o Chaya Bhakti Abhasa, Chaya. Então, Pratibimba é Bhakti na aparência, e Chaya é a sombra de Bhakti. A pessoa tá ali naquela... Isso faz parte do processo, tá, gente? A gente que, imagine, conduzimos nossa vida durante vidas e vidas e vidas, o que é? Onde a gente é o centro, a gente quer ser notado, a gente quer ser reverenciado, glorificado. Mas a gente entende já que não. Krishna, ele é o Bhoktaram Jagatapassan, né? Essa transmissão eu estou fazendo aqui da minha casa. Fazendo aqui da minha casa, Edinho. Então, sim,
a gente tem que remover essas tendências de querer ser reconhecido como devoto. Não, não precisa. Quem tem que reconhecer a gente é Krishna. A gente não precisa ser reconhecido por mais ninguém. Só por Krishna e pelo mestre espiritual. E o reconhecimento do devoto, ele vai acontecer naturalmente. Ele não precisa querer se projetar dentro desse objetivo. A sua vida devocional vai naturalmente fazer com que ele seja reconhecido. Entende? E o Chaya Bhakti-Abhasa, ele explica, Bhaktivinoda Thakur explica que ela é mais astuta ainda do que é tortuosa e astuta, assim Bhaktivinoda se refere. Porque no Pratibimba Bhakti-Abhasa, ou seja, Bhakti na aparência, é mais fácil de no processo, na jornada espiritual, nas práticas devocionais, a pessoa começar a perceber, caramba, eu estou querendo estar no holofote, é algo assim mais grosseiro, digamos assim. Já no Chaya Bhakti-Abhasa, é algo mais sutil. E Bhaktivinoda se refere e fala, o praticante de Chaya Bhakti-Abhasa sente uma leve curiosidade quanto ao fruto que colherá seguindo este processo. Ou seja, é algo assim mais sutil. Mas enfim, eu estou falando tudo isso porque, em última análise, o ponto principal disso é a remoção de qualquer interesse pessoal no processo de espiritualidade, né? Então, Kardama Muni aqui, por exemplo, porque ele era um devoto, ele obteve, assim, poderes iógicos que são superiores a dos semideuses de qualquer yogi. Imagine viajar por toda e qualquer parte. A gente tem Narada Muni, que também tem essa peculiaridade, né, que recebeu essa bênção, ele tem uma vina que ele recebeu, e através dessa vina ele pode viajar por todos os planos de existência. Tanto materiais quanto espirituais. Durvasa Muni também é um viajante místico, que também tem essa potencialidade, mas isso é algo muito raro, e também não deve ser o objetivo, né? Como Krishna fala no Bhagavad Gita, Yoginam api sarvesham magatenam taratmana shraddhavam bhajate joman sameyukta tamo mataha. Esse verso fala assim, de todos os yogis, Yoginam api sarvesham, de todos os yogis, magatenam taratmana, aquele cuja mente está fixa em mim, meditando em mim o tempo todo, Shraddhavam Bhajate Joman, dotado, né? Shraddhavam, dotado de muita fé, muita convicção. Bhajate Joman, ele me adora, ele me serve, porque a palavra Bhajate, que vem da raiz verbal Bhaj, Prabhupada explica, que está atrelado ao conceito de servir. Serviço devocional. Então, Bhajate, Shraddhavam, que com muita fé me serve amorosamente. Sameyukta Tamo Mataha, é o que está mais intimamente unido a mim. Ou seja, o verdadeiro propósito do yoga, e o yoga mais elevado é aquele em que se presta serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus e que permite essa conexão total com o aspecto pessoal da Suprema Personalidade de Deus. Ok, Srila Prabhupada Ki Jai. Vamos lá.
Eu queria ouvir o comentário de vocês, que eu estou vendo aí alguns comentários. Só um minutinho. Interessante aqui nesse livro que eu me referi, de Bhaktivinoda Thakur, acabei de pegar aqui, ó lá, abre aspas, né? A raiz verbal bhad quer dizer prestar serviço. Portanto, sadhakas circunspectos ocupam-se com todo o empenho a serviço de Shri Krishna, pois bhakti só surge em função desse serviço. Que legal aí. Muito legal. Gente, o processo não é fácil não, é um processo que precisa, é o tal do orai e vigiai, né? Parará. Já vou aqui me reportar a vocês, tá? Só um segundinho. Tinha um outro elemento que eu estava querendo aqui observar. Ok, vamos lá. Não localizei, não. Então... Deixa eu ver aqui vocês. Muito obrigado a vocês que acompanharam, que estão aí ainda conectados. O Otávio Daniel, eu estava aqui falando, né? O acessório de Bhakti, não é acessório, aí ele comeu um complemento, complementos de Bhakti. Na verdade são contaminações, né? Na verdade, contaminações. Aqui o Marcelo Magalhães, nosso Bhakta Parikshit, já trouxe a sua pergunta. Existe algum momento na caminhada do devoto que esse desapego ao falso ego acontece naturalmente? Ele vai acontecendo, né? A gente vai identificando, entende? É algo que você começa, porque através do processo de Bhakti, existe uma nutrição da inteligência. A gente recebe o que se chama de Buddhi Yoga. Aquele que pratica Sadhana Bhakti com sinceridade, ele começa a ser nutrido por Buddhi Yoga, essa inteligência que Krishna que dá. Teshan Satata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogantam Janamando Payantite. Bhagavad Gita, capítulo 10, verso número 8. Aliás, desculpe, verso número 8, 9, 10, verso 10, 10, 10, 10, 10. Teshan Satata Yuktanam, aquele que está constantemente, eternamente, Yuktanam, unido a mim, Bhajatam, servindo-me, né, Bhaj, voltando à questão do Bhajatam, né, que a gente usa muito a Bhajan, adoração, mas é serviço devocional. Bhajatam Priti Purvakam, adorando-me em amor estático, né? Ali com sinceridade, botando sua devoção para servir Krishna. Dadami Buddhi Yogantam. Eu vou lhe dar a inteligência, Buddhi Yoga, inteligência Janamando Payantite, através do qual ele vai chegar até a mim. Então, Marcelo,
É essa inteligência nutrida, esse buddhi, essa inteligência que Krishna vai nos dotar, que vai permitir que a gente intensifique o processo do orai e vigiai. Entende? Incrementar a nossa japamala, o processo do cantar dos santos nomes, e cada vez estar mais atento aos inimigos internos, porque essas bruxas que eu mencionei de Bhukti Mukti, que Bhaktivinoda discorre sobre esse assunto no Bhakti Tattva Viveka, elas são exatamente o quê? Aliadas de Kama, que é um dos principais inimigos internos que nós temos, que é a luxúria, o desejo de gratificação dos sentidos, o desejo de estar no centro. Eu sou o cara, entendeu? Esse é um baita de um problema. Então, no processo, a gente começa a entender, não, eu não sou o cara, peraí, eu tô querendo aparecer aqui muito, não, deixa eu... Aí, orai e vigiai, e estar atento internamente a essas tendências da mente materialmente condicionada, com esse Kama ainda ali muito exacerbado, e você vai começando a podar ele, né? Vai podando. Bem dentro do conceito que Chaitanya Mahaprabhu nos dá do jardineiro transcendental que cada devoto deve ser no cultivo da plantinha de Bhakti, né? A plantinha trepadeira do serviço devocional, que vai se dirigindo em direção a Krishna, né? Crescendo, mas que precisa ir sendo podada, assim como uma planta, né? A gente tem que saber podar muito bem uma planta, porque ela ganha força do processo da poda, e sobretudo de estar atento na remoção das ervas daninhas, aquelas plantinhas que crescem ao redor de uma planta, e que vão tirando energia da planta. Então, esse é o processo de Bhakti, essa capacidade de enxergar aqueles elementos como os que eu mencionei, né, de Pratibimba Bhakti Abhasa, aparência de devoto, ou Chaya Bhakti Abhasa, que é ali a Bhakti fica a sombra de Bhakti, tem ali um elemento muito sutil que o devoto ainda quer se regozijar daquilo, entendeu? E tudo está atrelado que é o inimigo interno da luxúria, né? O Daniel comenta aqui. O Paulo José Gomes. Um lembrete, nesse domingo acontece o Sayana Ekadasi. Muito obrigado por lembrar. Teremos amanhã o Ekadasi. E aí o Otávio comenta aqui. E quando não conseguimos Kama, vem Kroda. E quando não conseguimos Kama, vem Kroda. Quando a pessoa não se gratifica, aí a tendência qual é? Fica irado, insatisfeito. Já vem um sentimento de insatisfação que desencadeia, né? A pessoa planeja alguma coisa, não deu certo, aí fica irado, fica irritado. É assim que a coisa funciona. Então, ou seja, muita atenção com o que está fluindo aqui dentro, os pensamentos, como a gente está abordando o Bhakti, né? Então, aqui, Alice Lan, oi irmão, alegria, ver saudade sua, reverências, também saudade, reverências. Aqui o Elias Pereira dos Santos também, presente, já reverências. Deixa eu ver se tem algum outro comentário. Vou aqui para o nosso Instagram então, tá? Hoje o pessoal do Instagram tá com vários comentários, que legal. O Laércio comentou aqui, o Laércio Klasman, um momento de consciência plena é melhor que uma vida longa sem consciência alguma. Já dizia Shukadeva Goswami no Srimad Bhagavatam, canto 1. Hare Krishna. 1 minute. Esse 1 minute que o Laércio colocou aqui, é que Prabhupada ele foi assim, perguntaram para ele, mas Prabhupada, quanto tempo se leva para poder ser consciente de Krishna?
Prabhupada falou, 1 minute. Não foi isso? É um minutinho só. É uma fração ali de você poder ter o despertar e estar completamente. É claro que esse 1 minute não é para qualquer um, né? Bom, pelo menos eu estou aí há 30 anos, 33 anos no processo e ainda estou lutando contra meus inimigos internos, né? Mas está indo, estou caminhando, eu já tenho, eu tenho um horizonte, né? Um norte. É o processo, não tem jeito. Aqui, assim, aí ele botou aqui, 1 minute, já dizia Srila Prabhupada, Hare Krishna. Ai, ai. O desejo de reconhecimento pode arruinar a vida espiritual. Aqui o Laércio novamente trazendo essa reflexão, exatamente. É um elemento ali, é um inimigo que está ali, né? E vai que esse reconhecimento começa a vir. Você começa a ser glorificado. Aí, por isso a vida do guru, né, espiritual, ela é muito tortuosa, muito perigosa. Os discípulos devem estar sempre orando pelo seu mestre espiritual, pedindo proteção ao mestre espiritual para ele não sofrer assim um golpe de Maya mais sutil, né, com a identificação com uma glorificação, entendeu? O guru está sempre transferindo a glorificação que recebe para o seu guru. Não, o meu guru é que está me... Ele que é quem é o detentor de todas as glorificações. Eu não tenho merecimento de nada. Então, sem dúvida, o devoto deve estar sempre assim, sendo muito cuidadoso, porque se ele começa a se identificar com a glorificação, aí é um passo para ele vir a sofrer um revés na vida espiritual. Krishna está nas deidades, no coração de todos, dentro e fora de tudo, está até mesmo dentro de cada átomo. Então, de certa forma, ele é tudo e também não é tudo, pois Krishna é uma pessoa. Jai Srila Prabhupada. Aqui o Laércio trazendo mais essa reflexão. Verdade. Isso é muito bem explicado na Bhagavad Gita, sobre esse misticismo do Senhor Supremo. Tá? E ele comenta aqui também, Krishna se deixa controlar pelo amor de seus devotos, como no caso de Yashoda, amarrá-lo com cordas, Haribol. Krishna, ele é conquistado, né, pelo amor dos seus devotos. Bhaktiamana Bijanati Avanchachasmin Tatataha. Tato man tato gyatva vishate tadanantaran. É unicamente através de Bhakti que eu me revelo como eu sou. Entendeu? Essa atitude amorosa, ela conquista, primeiramente, Srimati Radharani. Né? Srimati Radharani observa ali um devoto sincero, que está desejoso realmente de servir Krishna, e aí ela chama a atenção de Krishna, e Krishna, então, ele vai ali começar a notar esse devoto, entendeu? E ele aceita, né? Krishna, imagine, ele foi quadrigário de Arjuna, né? Lá na batalha de Kurukshetra, aceitou ser o motorista de Arjuna, olha só, colocando-se ali numa condição subalterna, que para os kshatriyas, inclusive, era algo assim completamente humilhante, né? No próprio Mahabharata tem essa história de quando Duryodhana, ele destacou Shalya para ser o quadrigário de Karna. Shalya ficou assim, frustrado, entendeu? Você é o quadrigário, porque os kshatriyas, eles são muito, né, todos grandes guerreiros. Eu vou dirigir a quadriga, e estava lá Krishna conduzindo a quadriga de Arjuna, entendeu? Então, por quê? Porque que Krishna é conquistado pelo amor do seu devoto Arjuna. Né? E aqui também o Laércio comenta, aqueles que estudam os Shastras me adoram com sua inteligência. O corpo humano, embora miserável, comparado à Swarupa eterna, é uma chance rara e preciosa de praticar serviço devocional. Sim. É isso aí.
Grande Krishna Govinda. Edinho, eu estava aqui, Krishna Govinda, exatamente, Krishna Govinda. Desculpa, tá? Eu ter omitido, mas é porque eu estava aqui meio constrangido, não estava lembrando, porque há um tempo que a gente não se fala também, me fugiu o teu segundo. Krishna Govinda Dasa, claro. Grande Edinho Queiroz, músico de alto quilate, vocês não têm noção. Quem não conhece o trabalho do Edinho não sabe o potencial, nossa, musical, artístico do Krishna Govinda Dasa. Hare Krishna. Krishna resgatar o devoto do Oceano de Morte pela Sica, nos ombros de Garuda. Esse passatempo é incrível. Enfim, gente, então estamos aí. Deixa eu ver se tem mais algum último comentário. Ishavatar aqui, seu servo. Sim, tem outro comentário do Alice. Sim, luxúria, inimigo pecaminoso, tudo consome, devora. A luxúria ativa a ira, a pessoa perde a inteligência, verdade. E aqui a Alice Lan também comentou assim, amanhã jejum de grão, misericórdia de Krishna. E ele deseja um bom jejum a todo mundo. Jaya. Vou ficando por aqui. Valeu, Krishna Govinda. Obrigado aí por sua participação. E quando vier, manda um sinal, tá? Avisa aí. Sim, fique à vontade. Haribol. Bom final de semana. Hare Krishna. Então fico por aqui, gente. Shila Prabhupada aqui. Já lembrando que domingo é dia de festivais nos templos de Hare Krishna, em todo lugar do mundo. Aqui no Rio de Janeiro também, no Rio. ISKCON Rio Bhakti Center. Temos um festival, começa às 3 horas da tarde. As atividades começam, na verdade, logo de manhã cedo, com yoga para todos. E por aí vai, tá bom? Fique conectado com a ISKCON, com os devotos e pratique vida espiritual, que Krishna dá inteligência e a gente consegue caminhar numa jornada muito produtiva e de muito êxito na vida espiritual, combatendo os inimigos internos e dando prazer a Krishna, que esse é o verdadeiro objetivo. E aqui um último comentário do Alice Lan. Sim, corpo material temporário, miserável, forma humana, é rara, nasce, e pode desenvolver amor por Deus, não jogar essa chance da vida humana fora, para que a gente possa voltar ao Supremo. Já é. Thaís Galvão. Hare Krishna, Mataji, tudo bem? Como é que está Niterói? Vocês têm feito os programas? Não tenho visto vocês aqui pelo Rio, tá? Tivemos a Karuna Maí recentemente, que veio até aqui no programa aqui em casa, com o Purusharthaya Swami. E, enfim, espero que esteja tudo bem com todos, que o lapidar esteja acontecendo e que todos estejam aí. Puxa vida, hein? Não tem acontecido os programas não, Vamos lá, vamos vir aqui no Rio também, pegar um Utsahá, importante, né? Tá acontecendo online, né? Ok, muito bom. Presencial também tem bastante importância, né? Mas, enfim, se está acontecendo online, pelo menos já tem essa conexão, tá bom? Então tá bom, gente. Bom final de semana para todos. Shila Prabhupada Ki Jai. Muito obrigado por todos vocês que participaram. Esses comentários fantásticos que trouxeram mais luz aos comentários de Shila Prabhupada. Hare Krishna Jai. Fico por aqui.